Uma derrota amarga no novo estádio do Atlético Mineiro e que poderia ter tido um resultado diferente. Foram diversos gols que o Santos perdeu. Durante 30 minutos conseguiu jogar melhor que o Atlético Mineiro, que tem uma equipe muito superior, tanto no seu time titular quanto no banco. E o Santos desperdiça uma oportunidade de sair na frente, ou mesmo de ter terminado com um empate, e acaba não levando nenhum ponto no jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos analisar o jogo de ontem e também vamos falar sobre os 4 próximos jogos do Santos, que vão ser determinantes para sabermos se o Santos conseguirá ou não se manter na Série A. Essas e outras informações você encontra aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Mas antes de darmos início neste conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar atualizado e bem informado com notícias diárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos falar um pouco sobre o jogo. Infelizmente, nós tínhamos a expectativa de que, diante do jogo contra o Grêmio, o Santos pudesse, mesmo jogando fora de casa, ter um desempenho melhor do que teve ontem. É verdade que a gente viu um Santos dos 90 minutos, durante 30 minutos, fazendo uma partida boa. Criou jogadas, teve jogadas importantes que não foram concluídas por erro, né, de finalização. O Santos finalizou muito mais nesse jogo, comparado aos jogos anteriores, só que tem um detalhe, ele não conseguiu finalizar no gol. Perdeu diversos gols, o Jean Lucas perdeu o gol. É verdade também que o campo é uma pena, e isso prejudica não só o Santos, como o próprio Atlético Mineiro. Prejudicou os dois, mas ainda assim o Atlético Mineiro se saiu melhor. Mas o campo não tinha condições de ter um jogo ali de futebol de primeira divisão. Aquilo estava um campo de várzea, né? No decorrer do jogo, aqui, o Atlético Mineiro, que teve 2 gols anulados, um dos gols, o João Paulo não conseguiu pegar na bola. No primeiro momento, eu acredito que a maioria, né, e eu me incluo nessa maioria também, pensou que o João Paulo tivesse falhado, mas ele escorrega. E ali estava muito ruim. Aquele lado do campo, que foi o que o Santos terminou no segundo tempo, era o pior. E aí, o primeiro tempo que já teve o jogo, né, já desgastou bastante, no segundo tempo foi pior ainda. Então isso prejudicou muito o futebol como um todo, né? E é uma vergonha um jogo de primeira divisão ter um futebol num campo como esse, né? Se o campo não tinha condições, não era o momento ideal de se estrear, de fazer uma estreia num jogo que o gramado estava naquelas condições. Teve até que parar o momento do jogo ali para tentarem ajustar a grande área ali do João Paulo, porque estava impossível de jogar ali. Não só isso, os jogadores escorregavam para fazer lançamentos, para cobrar escanteio, então foi bem complicado mesmo, né? Mas isso, além disso, né, foi uma situação ruim para os dois. Mas o Santos falhou muito, né? Ele criou boas jogadas. O Marcos Leonardo também perdeu gols que não pode perder, ainda mais o Santos, na situação que está, ele tem que aproveitar as oportunidades. As oportunidades chegaram, mas o Santos não soube aproveitar. Não teve uma bola que o goleiro pudesse defender do Atlético Mineiro. Então, realmente faltou uma capacidade de finalização maior. Quanto à escalação, a gente viu o João Lucas dessa vez. Não tinha o Joaquim, mas o João Lucas ele não comprometeu. É verdade que ele não teve ali jogadas ali de linha de fundo, tentativas de cruzamento, não teve. Mas ele não comprometeu tanto nesse jogo. Ainda assim, com certeza, eu imagino que o Aguirre vai optar para o próximo jogo pelo Joaquim.
que fez uma boa partida. A gente viu o Dodi também, né, quando entrou na partida, mas também não fez um bom jogo. Inclusive, Dodi, Lucas Braga estão suspensos, que receberam o terceiro cartão amarelo, e o Soteldo, que foi a grande surpresa, né, triste para nós, torcedores do Peixe, foi que ele machucou no último treinamento antes de poder fazer o embarque para participar desse jogo, né? Então, teve uma lesão que, pelo que foi constatado depois dos exames médicos, não é nada muito grave, mas ele vai ter que ficar em observação e acredita-se que de 4 a 5 dias vai desinchar, né, o seu tornozelo, e aí vão poder avaliar melhor também o tempo que ele vai precisar para a recuperação, que acredita-se que pode estar o Soteldo liberado para jogar somente o jogo contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. O próximo jogo contra o América Mineiro, eu acredito que é impossível ele voltar, além do que ele não vai ter participado aí de treinamentos, e o mais provável é que ele esteja no jogo contra o Cruzeiro. Se ele ainda não estiver apto, aí com certeza ele estará no próximo jogo, que vai ser, que seria daqui a 3 jogos, contra o Bahia. Mas a gente espera que o Soteldo possa estar disponível já no jogo contra o Cruzeiro, porque ele fez falta, né? Você via ali no segundo tempo, o Santos decaiu muito. Então teve um primeiro tempo que foi um jogo mais disputado. Infelizmente o Santos tomou um gol muito cedo, né, no primeiro tempo. Inclusive, quando ele toma o gol, a gente viu que o Santos começou a reagir bem. Então ele não tinha sentido muito aquele gol, começou a criar oportunidades, poderia ter empatado, poderia ter virado, mas não fez os resultados. E aí no comecinho do segundo tempo, o Santos toma mais um gol, e aí realmente desmonta qualquer possibilidade do Santos reagir, porque quando você vê os jogadores entrando ali do Atlético Mineiro, tem jogadores de muito mais qualidade, né? O Hulk, Pedrinho, que fez um grande jogo, e tantos outros jogadores ali, jogadores que entraram ali no segundo tempo. Aí você olha para o banco do Santos, não tem um Soteldo, né, que era um principal jogador, era um jogador para fazer um incêndio no segundo tempo, poderia sim ter criado ainda mais, né, como foi criado. O Lucas Lima fez um bom jogo, é o segundo jogo que o Lucas Lima joga bem, né, ao meu entender, é claro, poderia ainda ter rendido melhor a equipe como um todo, mas ele não jogou mal, né? Ele jogou melhor do que nos últimos jogos, jogou um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais apagado do que o jogo contra o Grêmio, mas ainda assim ele tentava criar jogadas, ele não perdia bolas. Inclusive ficou a dúvida do porquê que ele saiu no segundo tempo, não sei se por questão física, porque ele poderia ali, se não tivesse nenhum problema maior, ter continuado, né? Realmente poderia ajudar também. O Diego Aguirre, ele optou pelo João Lucas na direita, né, jogando ali com 2 zagueiros, o Basso e o Alex. Eu acredito que o Alex jogou um pouco melhor do que o Basso, não comprometeu, mas realmente foram gols aí que o Santos poderia ter evitado, deveria ter evitado numa melhor marcação, né, tanto o lance do primeiro quanto do segundo gol. Voltando para o lance do primeiro gol, realmente teve uma liberdade muito grande. Você via o Fernandes e o Rincon marcando ninguém. Quando o Hulk toca aquela bola, né, com liberdade, é claro que foi um toque ali que não esperava, mas ele teve muita liberdade para poder fazer a jogada. E aí o Paulinho vai e faz o gol, e realmente não poderia ter deixado chegar naquele ponto, e sim ter matado a jogada antes. E você via ali a formação da zaga com um número maior de jogadores ali naquela região ali do Peixe, e apenas 3 jogadores do Atlético Mineiro. E eles conseguiram desmontar completamente a estrutura defensiva do Santos. É claro que são jogadores de qualidade, são jogadores que quebram linhas. O Paulinho é um grande jogador, o Hulk nem se fala, e o Pedrinho também estava jogando muita bola. Então, realmente, o Santos passou aí, acabou sofrendo esses gols e não conseguiu ter uma melhor qualidade defensiva. O Rincon jogou muito bem, até quando ele aguentou, mas depois
ele teve dificuldade. A grande dificuldade é que o Fernandes ele é bom marcador, apesar de terem havido falhas nesse jogo também, tanto nesse primeiro gol, eu acredito que apesar do Rincon ter jogado bem, houve falhas tanto do Rincon quanto do Fernandes de terem apertado ali a marcação e deixaram livre o jogador. Mas o Fernandes, ele, apesar dele marcar melhor, né, assim, não melhor do que o Rincon, mas ele ser um bom marcador, ele falhou, e aí realmente esses dois jogadores juntos aí acabou não dando muita liga nesse jogo. Eles chegaram a jogar juntos contra o Grêmio por alguns minutos, mas nesse jogo eu achei que não funcionou muito bem. Houve sim uma falha de atenção de toda a equipe, né, que poderia estar mais atenta, mas é verdade também que, apesar de tudo, né, a gente vê uma equipe criando mais oportunidades, só que não soube aproveitar, né? E aí a gente fica pensando, né? Tiveram 2 ou 3 faltas para o Santos. Os jogadores não acertam uma bola. A bola não passa da barreira, e quando passa ela vai para fora. Não consegue fazer uma batida de falta. Eu acho que esse não é um problema só do Santos. A gente não vê mais aqueles jogadores como o Marcelinho Carioca, o Neto, diversos batedores de falta, né? Ronaldinho Gaúcho, jogadores que batem muito bem falta, a gente não vê mais. A gente vê cada bola ali, cada oportunidade. Eu vi o Dodi numa dessas cobranças de falta, ele ameaçou e ele não foi. E eu já vi nos treinamentos ele batendo falta muito bem. Eu não entendo porque no jogo ele acaba não batendo, ou não ter tido oportunidade, pelo menos enquanto ele está em campo. Né? A gente viu o Jean Lucas que bateu muito mal na bola. A gente viu má cobranças de escanteio. Então isso falta, às vezes, esse detalhe. Né? É bater melhor na bola. É uma dificuldade para um escanteio ter alguém do Santos para cabecear. Então são fundamentos básicos ali que a gente não vê muito. Né? E numa equipe que está precisando somar pontos, esses lances podem ser decisivos. O Santos perdeu gols de jogadas trabalhadas e poderia também ter criado gols de bolas ali, de faltas que foram cobradas muito perto, né, da grande área, da entrada da área do Atlético. Então o resultado poderia ter sido diferente. Né, se aproveitasse melhor essa jogada, se aproveitasse melhor bola parada, o Santos precisa treinar melhor finalização, porque teve jogos que o Santos teve 2 oportunidades e fez as 2. Hoje que ele criou mais, ontem, né, que ele criou mais, ele perdeu e não conseguiu chutar uma bola para o goleiro defender. O João Paulo ainda faz uma grande defesa, que poderia ter ocasionado mais um gol, foi no começo do jogo, e também tiveram 2 gols bem anulados. Imagina se o Santos tivesse tomado mais uma goleada. Isso não só para a parte mental, mas também para o saldo de gols, né? Para algumas métricas ali que podem fazer a diferença para você sair de um rebaixamento. O Santos não pode tomar tanto gol assim. Então precisa melhorar. O próprio Aguirre falou na coletiva que ele vê evolução na equipe. Eu vou concordar com o Aguirre porque a gente viu um time melhor, a gente não viu um time apático, como foi da derrota de 4-0 para o Fortaleza, mas a gente sabe que futebol também é resultado, não é só jogar bem. Você pode jogar mal e ganhar o jogo. Então agora, a gente espera, né? Era um jogo que a gente esperava um ponto, pelo menos, mas uma derrota também não era nada que não pudesse ser reconhecido, porque realmente o campeonato do Atlético Mineiro é diferente do campeonato do Santos. Então, o Santos ganhou do Grêmio, que é um time que não é do seu campeonato. Ótimo, isso eleva a moral. E agora perde de um time fora de casa, com toda a pressão da sua torcida, que também não é do campeonato do Peixe. Se perdesse esse jogo, o Atlético Mineiro, poderia ser que ele pudesse começar a entrar numa crise. Mas ganhou agora, se distancia mais um pouco, tem mais uma gordura. É óbvio que vai depender com o decorrer do campeonato. Então agora passou, o Santos perdeu, todo mundo fica chateado, né? Acho que uma vitória, eu imagino que a maioria dos torcedores já ficariam felizes, porque a gente ia sair da zona de rebaixamento. Por sorte, o Bahia também perdeu. A notícia ruim é que o Atlético Mineiro ganhou do São Paulo. Quando a gente espera que o São Paulo vai fazer o resultado, o São Paulo vai e desperdiça uma oportunidade. Então o Atlético ganhou em casa. E agora a gente vai falar dos 4 próximos jogos, porque eles são jogos com
equipes que disputam o mesmo campeonato, que vão brigar para não cair, e que agora o Santos vai ter a oportunidade, se ele quiser realmente se salvar, de fazer os resultados. A grande dificuldade esse ano no Santos é não pontuar fora de casa. É ou perder a maioria dos jogos, né? Teve um empate e todos os outros jogos aí ele perdeu. Então agora ele tem a oportunidade de ganhar um próximo jogo, que é contra o América Mineiro, que vem de vitória contra o São Paulo, que joga novamente na sua casa, ou seja, o Santos joga fora de casa, mas é um resultado direto. Se o Santos perder, a chance de cair é muito grande. O Santos vai ter pela frente, fora de casa, América Mineiro, depois Cruzeiro em casa, Bahia fora e Vasco em casa. O Santos tem a obrigação, se quiser sair dessa situação, de pelo menos fazer 9 pontos. Pelo menos não é o ideal. O ideal é ganhar os 4 jogos, porque são times que estão disputando o mesmo campeonato. E o Santos precisa sair dessa zona, porque se ele não conseguir sair com equipes que estão no seu mesmo campeonato, ele vai ter que jogar como ele jogou contra o Grêmio, e muitas vezes até ter que contar com a sorte para conseguir fazer resultado com aqueles que estão no topo da tabela, e que vai ser muito mais difícil. É claro que um time que está brigando para não cair também não é fácil, mas para uma equipe que quer se salvar dessa situação, você não pode perder jogos com equipes que estão brigando junto com você. O Santos joga contra o América Mineiro no próximo final de semana e aí precisa pontuar. O ideal é sair com uma vitória, não dá para pensar por menos que uma vitória. O Aguirre vai ter que trabalhar muito essa semana, vai ter a volta do Joaquim, ainda não vamos ter o Soteldo, e aí ele vai ter que montar uma equipe. Eu acredito que ele vai ter que fazer algumas modificações, porque não funcionou o Jean Lucas jogando ali em alguns momentos como ponta na direita, não é a posição dele. Isso também impacta um pouco ali de, às vezes, você perder uma jogada, você não se desenvolver muito bem, porque ali você precisa de muita explosão. Ele não tem muita explosão. Então essa posição não funcionou para ele nesse jogo. E eu espero que o Aguirre, como ele se mostra ser um bom entendedor de tática, quando ele fala nas coletivas, ele tem um bom entendimento daquilo que foi o jogo, né? E aí eu concordo com o que ele falou na última coletiva, a visão que ele teve do jogo, mas a gente espera que agora não se repita, não coloque novamente o Jean Lucas para jogar nessa posição, e sim jogar na sua posição onde ele vai render mais. Então o Santos precisa ganhar do América Mineiro e precisa obrigatoriamente ganhar do Cruzeiro, na Vila. Se o Santos ganhar o próximo jogo, é provável que o Bahia perca o empate. Aí ele já pode sair dessa situação. Aí se ele ganha contra o Cruzeiro, ele começa a ter uma gordura. Só que aí ele tem mais 2 jogos diretos. Então ele vai ter o Bahia fora, tem a obrigação de ganhar. Estão brigando ali ponto a ponto para poder sair dessa situação. E o Vasco, que é um time bem diferente do Vasco do primeiro turno. Perdeu ontem para o Palmeiras, teve um gol bem anulado, mas é uma equipe que joga muito melhor. Então, do que estava jogando. Então a gente espera agora que o Santos possa fazer esse resultado nos 4 jogos. Ele precisa disso, com o apoio da torcida, né, e com equipes que estão aí no mesmo patamar do Santos. Ele tem a obrigação de fazer pelo menos 9 pontos. Né? Se fizer 10, melhor ainda. O importante é não perder nenhum jogo, se possível. E ganhar, obviamente, para somar os pontos necessários para ter uma gordura, porque depois, no decorrer do campeonato, tem jogos muito difíceis e ele vai ter que sempre tentar aproveitar os jogos em casa e acabar aí para se dar o luxo de perder, como tem acontecido, ou tentar arrancar algum empate em algum jogo fora de casa. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações a qualquer momento sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Um abraço a todos e até a próxima.